O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salva-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. 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 Meus irmãos, minhas irmãs, como é bom nós fazermos a experiência da divina providência, que rege todas as coisas, e que também rege a vida litúrgica da igreja, porque a liturgia que Deus nos dá para nós iniciarmos o nosso acampamento Quem como Deus, nesse ano de 2017, é providencial, para nós entendermos a realidade do combate espiritual, mas também entendermos a presença daquela que foi presente na vida de Jesus até o momento derradeiro, até a cruz, e ali permaneceu de pé. E hoje a igreja nos chama a olhar, a contemplar a Virgem das Dores, aquela que sentiu no próprio coração, na própria alma, a dor. E eu quero bem dizer ao Senhor por essa liturgia, porque ela, para nós, no início do nosso acampamento, torna-se um ícone, um modelo, para essa caminhada que nós vamos fazer aqui até domingo, e depois, na nossa vida, na nossa caminhada, no dia a dia, quando nós voltarmos para o combate da nossa casa, da nossa cidade, no movimento que nós participamos, na vida de igreja que nós vivenciamos, ela é para nós esse modelo e é para nós auxílio no combate, porque ela é a rainha dos anjos, ela é a vencedora das batalhas, ela é aquela que Deus escolheu e trabalhou na vida dela, preparando-a para ela receber no seu ventre o Salvador da humanidade, para ela cuidar deste menino Deus, depois adolescente, jovem, até o início da sua vida pública, mas aquele cuidado da presença de uma mãe que está ali aos pés da cruz, para que o filho veja, para que o filho perceba aquela mãe ali, firme, não abatida, sofrendo, com dor, mas aos pés da cruz, dizendo: vá em frente, segue o caminho, segue aquilo que o Pai determinou. Ontem nós escutávamos, na celebração da exaltação da Santa Cruz, que nós celebramos na igreja, o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Quando o evangelista traz aquela preciosa revelação para nós: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como Deus, na sua bondade infinita, na sua benevolência, enviou o seu Filho por meio de uma... Como? Por meio de uma mulher. A mulher da profecia de Isaías. Por meio de uma mulher, Deus envia o seu Filho.
Ele poderia achar outros meios, mas ele usou da mediação humana. Ele esperou a adesão humana de uma mulher que foi trabalhada, que foi escolhida, que foi concebida sem o pecado original, em benefício, em favor daquele que ela iria gerar. Ela que é toda pura, porque o Filho de Deus não podia ser gerado onde existisse impureza. Então ela foi preservada do pecado. Ela foi concebida sem o pecado original, por isso imaculada, por isso nós a chamamos de imaculada, porque ela foi concebida sem o pecado original, porque o Filho de Deus, o todo puro, não poderia ser gerado num lugar que tivesse impureza. Então, em benefício do Filho de Deus, em benefício de Jesus, ela é concebida sem o pecado original, e quando o Espírito do Senhor visita essa mulher, e ali o verbo se faz carne, a partir do sim, da adesão, da obediência, da submissão à vontade de Deus, ela teve liberdade. Teve liberdade. Mas quando o anjo anuncia para ela, ela diz sim, e naquela hora o verbo de Deus se fez carne e veio habitar no meio de nós. É algo tão extraordinário. Como pensar num Deus tão grande, que nem o universo abarca, ficar dentro de um ventre de uma mulher? É o mistério da paixão, do amor, da entrega de um Deus que tem o interesse de salvar. E para salvar, Ele faz essa experiência de kenosis, de rebaixamento. Mesmo sendo Deus, Ele não se roga a si mesmo, tornando-se um ser humano, como um escravo, fazendo-se obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. E não tem como fazer uma separação. A igreja chama, a teologia chama essa beleza desse mistério de Jesus ali encarnado no ventre da Virgem Maria, de união hipostática, 100% homem e 100% Deus. Não há divisão. Aquele período até tal época, isso é uma heresia. Não, 100% homem e 100% Deus. Ali no ventre da Virgem Maria. E eu ficava pensando nesses dias, quando eu me preparava, pensando nessa grande dádiva que Deus concedeu a essa mulher. Eu fico imaginando os dias da vida terrestre de Jesus, como o autor da carta aos Hebreus hoje vai dizer. Eu fico pensando, imaginando a presença da Virgem Maria, desde aquele momento em que o verbo se faz carne, a partir do seu sim. Eu fico pensando como ela tratou aquele menino que estava sendo gerado no ventre dela, a devoção, o amor, naqueles 9 meses de gestação. Eu fico imaginando a maravilha de contemplar com os próprios olhos e tomar nos próprios braços o Messias esperado de Israel, o Filho de Deus, cuidar dele, depois levá-lo ao templo para que ele fosse apresentado. E lá no templo houve uma profecia dolorosa, porque às vezes a gente gosta de profecias de muita bênção. Quanto mais bênção na profecia, melhor. Esses dias eu estava orando num lugar com um grupo, você estava, né, Lu? E Deus deu uma profecia dolorosa. Na hora eu percebi que todo mundo ficou meio assim. Já começaram a levantar para o microfone, lá no microfone, dizer não, e liberar só as palavras de bênção. Mas Deus estava falando, se não mudasse, se não se convertesse, viria destruição, não era? Falando, a profecia era uma profecia dolorosa, era uma chamada à conversão. E eu fico imaginando quando Maria vai ao templo e apresenta o menino, e Simeão encantado, porque esperou a vida inteira para ver o Salvador. E ele começa a dizer para ela, esse menino vai ser causa de queda e sorregimento para muitos. E uma espada, olha a profecia dolorosa, uma espada de dor transpassará
a sua alma. Ela viveu a vida dela até a cruz com essa profecia: uma espada de dor te transpassará a alma. Ele será um sinal de contradição. Eu fico imaginando ela aos pés da cruz ali, naquela emoção, naquela dor, a espada atravessou o coração, e ela olhando ali aos pés da cruz, fazendo memória da profecia de Simeão, que a espada de dor transpassaria, mas também vendo naquela aparente derrota a contradição. Ali a vitória estava sendo estabelecida, ali o diabo estava sendo vencido, ali a morte estava sendo vencida, e aquela que acreditou, aquela que acolheu, está ali, com o coração transpassado, mas cheia de fé, por isso de pé, por isso firme. E eu não vejo nenhum filme que retrata, e aquele filme do Mel Gibson, A Paixão, traz isso muito presente, Maria se descabelando, gritando, rasgando a roupa, porque o filho dela estava sendo crucificado. Não, ali, com dor, com lágrima, mas equilibrada pela fé. Equilibrada pela humildade de uma serva que acolheu a vontade de Deus para a vida dela, mesmo que essa vontade passaria e estava passando, e hoje nós contemplamos esse mistério dessa passagem pela liturgia que nós celebramos, por uma grande dor. Mas o sacrifício daquela mãe, a oferta daquela mãe, é a força e é o sacrifício, misturado com o sacrifício do seu filho, é a nossa redenção, é a nossa libertação. Dê a boa notícia para quem está do seu lado: é a sua redenção, é a sua libertação. Aplauda essa verdade, é a nossa libertação. É a nossa libertação, o sacrifício dele, e deixa eu dizer, o sacrifício dela. Só uma mãe pode dizer, uma mãe que gera um filho, que cuida dele, que vê ele crescendo, que tratou, que educou, e depois você vê seu filho crucificado. Uma mãe pode imaginar o que ela estava experimentando ali. Mas de pé, cheia de fé, com um olhar além daquela dor, além daquela cruz, com um olhar de esperança, porque deixou ser trabalhado no seu coração a profecia dolorosa. Ela acolheu a profecia dolorosa. Olha que profecia dolorosa, lá em Isaías 53, tão desfigurado que gerava repulsa, homem das dores. Que profecia dolorosa! Mas uma profecia dolorosa de salvação, porque para nós que cremos, toda a dor tem sentido na nossa vida. Para nós que cremos no Filho de Deus, no Salvador, para nós que temos fé, tudo é aproveitado como força de transformação e de vitória na nossa vida. Mas é preciso ter fé. Eu ainda me lembro daquela linda pregação do Padre Léo, né? Cego, com câncer, sentado num sofazinho. Vocês lembram? Buscar as coisas do alto. E ele dizia assim: quando eu não tinha câncer, eu tinha pena de quem era feio. Depois que eu adquiri o câncer e que eu comecei a passar por tantas dores, que nem a morfina ajudava a passar as dores, eu descobri que eu tenho que ter pena de quem não tem fé. Porque só a fé nos sustenta na hora da dor. Só a fé nos deixa de pé na hora da dor. Só a fé nos faz enxergar além daquela dor, além daquele sofrimento. E foi exatamente o que Maria experimentou em toda a vida acompanhando Jesus, depois na vida de Jesus escondida, lá na formação da casa de Maria. Jesus foi formado na casa de Maria em Nazaré. Eu penso qual foi a influência dela, porque naquela cultura, e até na nossa, hoje, claro, com toda a realidade de trabalho, de necessidade, mas na nossa, geralmente a educação fica para a mãe. O pai vai lá trabalhar, pegar no pesado, e a mãe que vai educar, que vai ensinar a ler, que vai ensinar a rezar, que vai ensinar ali as coisas, a educar.
E eu fico pensando, Jesus sendo educado na casa de Maria. Porque você não pensa que Jesus ficava sentado como criança no alto do monte, recebendo do céu. Às vezes as pessoas pensam que Jesus, quando era criança, ficava andando sobre as águas, correndo, brincando sobre as águas no mar da Galileia. Nada a ver. Encontrando cachorro morto e ressuscitando. Passarinho soprava, passarinho voltava a voar. Não tinha nada disso. A vida pública de Jesus, a manifestação do Messias para o mundo se dá depois do batismo. No Rio Jordão, ele vai para o deserto, é tentado pelo demônio, depois ele volta, e lá com a mãe dele no casamento, começa um ministério público, quando ele transforma a água em vinho. A partir dali, as pessoas começam a ver que algo de diferente existia naquele rapaz, naquele jovem galileu. Mas eu fiquei imaginando ali na escola de oração de Maria, na educação que ela foi dando para ele, no ensinamento da fé, no testemunho de obediência e de silêncio e de oração que aquela mulher foi dando para o seu filho. E aqui falando mulher, eu não estou desprezando ela em nada, mas eu estou falando mulher para chegar lá no final, para você entender. Nós precisamos, ao escutar essa carta aos Hebreus, Cristo nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que pôde salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Eu fico ali, visualizando o treinamento de Jesus, no clamor, na súplica, na oração, na entrega a Deus. Jesus, que vai fazendo essa experiência, porque ele fazia e estava inserido numa família religiosa, numa família judaica, aonde essa família foi educando esse menino, cuidando desse menino, com todo amor, com toda veneração, com toda adoração. Um tesouro sendo cuidado por vasos de barro. Você fica imaginando, tenta imaginar isso, esse tesouro que Deus deu para a humanidade, Jesus, sendo cuidado, sendo educado, sendo protegido por Maria, por José. Porque eles eram seres humanos. O Evangelho foi escrito para falar de Jesus e não de Maria. Mas não pense que ela não foi tentada, ela não teve o pecado. Mas o diabo deveria tentá-la constantemente, para tentar desviar o olhar dela, para tentar fazer com que ela negasse aquela profecia dolorosa, para tentar com que aquele menino, o Filho de Deus, se perdesse. Eu fico imaginando os assaltos do diabo, porque ele sabia, ali a profecia havia se cumprido, Deus tinha vindo, Ele próprio, na nossa carne, porque Ele não podia quebrar as leis. Se foi um homem que entregou na mão do diabo a sua liberdade, para conquistar a liberdade tinha que ser um ser humano, um outro homem, 100% homem, Jesus. Um Deus que se encarna e se faz homem. Eu fico imaginando o cuidado, porque lá em Lucas 2 vai dizer, no versículo 51 e 52 do Evangelho de Lucas, que quando Maria e José, por distração, perderam Jesus naquela caravana de peregrinação ao templo, depois de 3 dias que eles perceberam que ele não estava no meio dos parentes ali, eles voltaram e encontraram ele no templo. E ele estava ali discutindo com os doutores, com muita sabedoria. E ela disse: filho, nós estávamos aflitos por causa de você. E ele disse: mas vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E diz que desde aquele momento, Jesus desceu com ela e José, e lhes foi obediente. Ele crescia em graça, em sabedoria e em estatura. Vai dizer o texto do Evangelho de Lucas.
Mas ele foi obediente, ele foi educado. Ele estava ali na pobreza de Nazaré, sendo formado na escola de Maria e na oficina de José, na simplicidade. No entanto, quando ele vai voltar em Nazaré, eles vão dizer: ué, mas esse não é o filho de Maria? Seu pai não é José, o carpinteiro? Ou seja, ele não tem as mãos calejadas de trabalhar nas coisas mais simples. De onde lhe vem tanta sabedoria? E eles não acreditaram nele. E ali ele não pôde fazer muitos milagres. Veja, a carta aos Hebreus vai dizer: mesmo sendo filho, ele aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Foi obediente desde criança, foi treinado desde criança na obediência, obedeceu ao Pai. E aí estão características de alguém que entra num combate não para ser derrotado, mas para ser vencedor. A obediência, a submissão, a humildade, a capacidade de entender o chamado de Deus. Deus está nos chamando e nos colocando na escola de Maria, porque ela foi educando Jesus para que ele chegasse ao cumprimento da profecia. É claro, sendo Deus, ele ia chegar. Mas entenda, na humanidade ali, naquele tempo que foi dado a ela como mãe de cuidar dele, ela foi fazendo o seu papel materno. E ele foi sendo obediente, foi sendo educado na fé, no cumprimento dos preceitos da religião. Ele foi levado para o templo, todas as festas eles iam, pelo menos 3 vezes lá ao templo, saindo de Nazaré. Eu já fiz esse caminho várias vezes. A pé não é pertinho não, de ônibus a gente gasta umas 2 horas, mas a pé, demora para chegar. E eles iam ao templo, porque era uma família religiosa, obediente a Deus. E o Filho de Deus foi sendo formado no seio dessa família. Ele foi sendo ali, espiritualmente, a própria dimensão plena do espiritual, na kenosis, no rebaixamento, foi sendo treinado na escola de Maria, porque aquela mulher era diferente. Aquela mulher era diferente. Ela vivia uma vida totalmente entregue a Deus. Diga comigo: Senhor, hoje eu quero experimentar essa graça de ser obediente, de ser fiel, de viver uma vida espiritual profunda. Eu quero sair da superficialidade e quero adentrar o mistério profundo da intimidade contigo, assim como a Virgem Maria era íntima do Senhor. Eu quero, Senhor, entrando na escola de Maria, aprender a mansidão, a humildade, a coragem de assumir a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus, mesmo que a profecia era dolorosa, Maria assumiu. E eu quero assumir, na maturidade espiritual dessa mulher, como ícone para mim, eu quero assumir e ir até o fim, porque eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero fazer a sua vontade, Senhor. Eu quero fazer a sua vontade, Senhor. Quem como Deus? Quem como Deus? Qual foi o erro de Satanás, de Lúcifer? Quando Deus anuncia que ele deveria servir a humanidade, ele grita: não servirei. Não servirei. Ele se rebela, e junto com ele, 1/3 dos anjos do céu. E aí ouve-se um grito forte de Miguel, dizendo: quem como Deus? Ninguém como Deus.
E Miguel vai servir o homem, vai servir a Virgem Maria. Eu imagino os assaltos de Satanás contra Nazaré, contra aquela casa simplesinha que tem lá. Está escrito lá, aqui o Verbo se fez carne, onde era a casa de Maria ali em Nazaré, onde ela estava quando o anjo anunciou a ela que ela seria a mãe de Salvador. Verbum carum factum est. O Verbo aqui se fez carne. Eu fico imaginando os assaltos do maligno, do demônio, contra a integridade dela, mas contra a integridade do menino. E eu fico imaginando os anjos de Deus, Miguel, o príncipe da milícia celeste, ali, combatendo com ela, junto com ela, porque ela era forte, ela era orante, ela era determinada, ela era humilde, ela era totalmente rendida aos planos do Senhor. E ali o diabo não encontrava espaço, mas ele assaltava. Mas ela era forte, guerreira, para proteger o filho de Deus, que ela, por graça, trouxe no seu ventre, que foi confiado a ela pelo céu. Não sei se vocês assistiram o filme da Paixão, mas naquele momento que Jesus cai com a cruz, e que ela vê ele caído, e vem na memória dela aquela imagem de ele molequinho, criancinha correndo, e ele tropeça e cai, e ela diz, Yeshua, e ela vai correndo, aí a câmera vai mostrando, e ela pega o menino para proteger, porque ela recebeu de Deus essa missão de cuidar do filho dele, do Salvador. Por isso que ela é terrível para os demônios, porque foi um ser humano totalmente rendido à vontade de Deus. E qual é o intuito de Satanás? Desviar o ser humano do caminho da salvação, nos levar à perdição, e ela não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda, ela foi fiel até o fim. E hoje o Evangelho nos mostra uma mulher fiel no cumprimento de uma profecia dolorosa, contemplando o seu filho, esmagado pelo peso do pecado da humanidade, derramando cada gota do seu sangue, ali, sentindo a agonia da morte, a ausência do ar que vai faltando, todo aquele sofrimento naquele homem das dores, aquela mulher de pé, mulher das dores, porque não vacilou, não se desviou, foi fiel a Deus. E para nós vencermos o combate, nós temos que imitar essa mulher, esse ser humano que soube se submeter e ser obediente a Deus. Nós precisamos imitar essa mulher na sua humildade, na sua entrega. Essa mulher das dores, ela se coloca próxima de todo aquele que sofre, de todo aquele que padece. Ela se coloca perto de você, para dizer para você, ei, ser humano, criatura de Deus, eu como ser humano, como criatura de Deus, não me desviei nem para a direita e nem para a esquerda. Eu fui fiel ao Pai. Eu venci o diabo. Pergunta para quem está do seu lado, você quer vencer o diabo? Você quer vencer Satanás? Olha para esse modelo humano. Fala para ele, olha para esse modelo humano. Não tenha medo de olhar para esse modelo humano. Mulher das dores. Olha para esse modelo humano e você vai entender como viver aqui nessa terra a sua humanidade. Como viver como um vencedor aqui nessa terra. Na hora que a dor se aproximar, você vai perceber uma força sobrenatural sobre você, porque você teve um bom modelo. Tem tanta gente que quer se parecer com a Lady Gaga. Ave Maria. Se eu fosse mulher, eu queria parecer com Maria. Você é doido? Claro. Tanta gente chorando que a Lady Gaga cancelou o show no Rock in Rio. Menos um, o padre está falando. Maria não cancelou o sim, ela disse o sim para que a porta do céu fosse aberta para a humanidade. Ela é o modelo que nós precisamos olhar, o modelo humano. Não é deusa, não é divina. Foi uma mulher que deixou a graça de Deus ser mais forte do que a natureza dela na vida dela.
se permitiu modelar, se permitiu trabalhar-se por Deus, ela foi permitindo a graça de Deus acontecer na vida dela. Essa mulher das dores, ela se coloca próxima dos seus padecimentos, dos seus sofrimentos. Ela, como mãe, te coloca no colo, talvez parecendo morto, como o filho dela estava morto no colo dela, depois da crucifixão, depois da morte, depois que ele expirou, aquele corpo que um dia ela ninou para dormir, ela estava vendo aquele corpo dilacerado, machucado, ferido e morto. Mas para ela existia esperança, porque um homem de fé não para na aparência, mas sabe que Deus vai sempre além. Uma mulher de fé não para no momento presente e diz, tudo está acabado. Não. O homem e a mulher de fé enxerga o depois. Não fica parado no hoje, no agora. Não é que vive uma vida só presa no futuro, não. Vive o presente sabendo. É aquilo que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18. Mas eu penso que os sofrimentos do presente tempo não se comparam à glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Está sofrendo? O único sofrimento que nunca vai passar se chama inferno. Esse você tem que se preocupar com ele. Mas o sofrimento daqui, olha para a vida de Jó. É um modelo para nós. Quando vai chegar lá no capítulo 42, Jó vai dizer, Senhor, eu te conhecia somente em palavras, mas agora os meus olhos te viram. Agora eu sei quem você é. Eu só tinha ouvido dizer, agora eu te experimentei. Agora eu fui tocado por ti. Esse é o homem de fé, porque antes, lá no capítulo 19 do livro de Jó, Jó vai dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive, e mesmo que me arranque essa carne, com os meus olhos eu verei a Deus. Você está sofrendo? Estamos numa crise? Nós olhamos para a política desanimados? Eu não olho desanimado, não. Eu sei que toda essa corrupção vai cair por terra, que esses poderosos, como a Virgem Maria profetizou, cairão dos seus tronos. Eu sei, porque quem tem a última palavra é o justo juiz, que não é o Sérgio Moro. O justo juiz é Jesus Cristo, é dele que virá a última palavra diante das injustiças, diante dos sofrimentos, diante da corrupção, diante da violência. Ele é o justo juiz, perfeito. É dele que virá a última palavra. Nós não podemos ser um povo que tem sido treinado pelo diabo. Nós temos que ser treinados na casa de Maria. Quem é treinado na casa de Maria, olha para a cruz, mas sabe que virá a ressurreição. Quem é treinado pela Mãe de Deus, a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, ele sabe que não está perdido, que o sinal de contradição é vitória de Deus. Como o apóstolo Paulo vai dizer, nós pregamos Cristo e Cristo crucificado, escândalo para os judeus, confusão para os gregos, mas para nós que cremos, é poder de Deus. Aleluia! É poder de Deus. A força de um sofrimento redentor, de um sofrimento que confunde Satanás. É muito interessante quando a gente vai visitar uma pessoa que tem fé e que está doente. Meu pai era um homem que devia ter mais ou menos, ele é um pouquinho mais baixo do que eu, mas devia ter assim uns quase 90 quilos. Meu pai teve câncer. Meu pai chegou a 37 quilos. Está no céu. Mas eu nunca olhei para um olhar de derrota. Eu nunca ouvi abrir a boca para reclamar. Porque quem tem fé, sabe que aquilo ali não é nada. Você vai passar. Passou, a dor foi embora. A porta do céu se abriu. A purificação aconteceu. Aquilo que é redentor, salvifici dolores, como João Paulo II escreveu uma carta
falando da dor, do sofrimento. O sofrimento é redentor. Essa história de pregar por aí, vem para cá, para de sofrer, meu irmão, isso aí é discurso do diabo. Porque na condição humana existe sofrimento, sim. E na condição humana cristificada, o sofrimento tem sentido de salvação, de redenção, de vitória. O diabo olhava para a cruz e achava assim, eu ganhei. O diabo olhava para Maria aos pés da cruz e dizia, eu ganhei. E ela estava lá esmagando a cabeça dele. E aquele sangue redentor estava destruindo toda potestade e dominação. No sofrimento, foi aberta a porta do céu para você. Na dor de um homem-deus, homem das dores, e de uma mulher crucificada com o seu filho. Ela não podia estar lá, mas ela estava crucificada. Na dor dessa mãe se cumpre o proto-evangelho de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É um ódio eterno. A Virgem Maria vai ser odiada eternamente por Satanás. E muitas vezes ela influencia homens e mulheres para que homens e mulheres também a odeiem, porque a inimizade entre a mulher e a serpente é eterna. E entre a descendência dela, aqueles que são de Cristo, que são batizados, que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja, vai ser um ódio eterno. Mas eu tenho uma boa notícia para você: a vitória já foi conquistada. E aquilo que nós visualizamos hoje do homem das dores, pode aplaudir, e da mulher das dores, nós já vemos o que Deus determinou. A vitória já foi determinada. Ela é a mulher lá do Gênesis. E sabe que eu fico intrigado com o negócio? É muito louco. Jesus manda João levá-la para casa. E João começa a conviver com ela. E depois João vai ter uma visão no Apocalipse 12. Interessante, né? João vai ter uma visão. Você tem a Bíblia aí? Pega lá. Eu fico pensando na convivência de João com Maria, que ele levou ela para casa. E aí João está lá na ilha de Pátimos e começa a revelação. E aqui no Apocalipse 12, João vai dizer, então, olha a visão, versículo 1. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher. O que Jesus disse para ele? Para ela? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua. João ouviu da boca do mestre, mulher, eis aí o teu filho. Aí João vai ter uma visão. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida com o sol. Quem é o sol? Jesus. Lá no Cântico dos Cânticos, a palavra no capítulo 6 do Cântico, no versículo 10, vai dizer, quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante. Ela já não está mais brilhante como o sol, ela está revestida de sol. Ela já não é mais bela como a lua já está debaixo do pé dela. Vestida como o sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão avermelhado, como fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas.
com a cauda, varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante de quem? Da mulher. Eis aí. Quem está tendo a visão? O rapazinho lá, o discípulo amado. Que ele falou, mulher, aí o seu filho, ó, fala até do jeito do sertanejo, mulher, eis aí o teu filho. E ele está vendo a mulher. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho. Logo que ela o desse à luz. E ela deu à luz um filho, homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Depois da ressurreição, ele ascendeu aos céus. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para que aí fosse alimentada durante 1260 dias. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerreavam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado, e eles perderam o seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, a serpente que lá no paraíso, no capítulo 3, no versículo 15 do livro do Gênesis, Deus vai dizer, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá a cabeça, te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente, que é chamada Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando, agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite perante o nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida e até se deixaram matar. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos os que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós, e ele está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Diga para quem está do seu lado, é nós. Estamos num combate. O diabo sabe que resta pouco tempo. Fala para esse irmão aí, cria juízo. Entra no combate. Assuma as armas espirituais. Continua, versículo 13. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado. O que o dragão começou a fazer? Fica atento a isso, viu? Perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Mas a mulher recebeu 2 asas da grande águia e voou para o deserto, mas o lugar onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e meio tempo, bem longe da serpente. A serpente, então, vomitou. Vomitou. Quanto vômito contra a mulher. Quanta besteira. Quanto ódio. O dragão vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado. Cheio de raiva, por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. De Jesus. O dragão não consegue se aproximar do lugar que a mulher está.
Por isso, eu quero terminar dizendo, discípulo, não tenha medo de levar a mulher para sua casa. Porque o dragão não chega onde ela está. O dragão não vai chegar onde ela estiver. Foi João que falou isso. Porque ele viu que o dragão não chegou na casa dele, enquanto ela estava lá. Porque ele levou Maria para a casa dele. O dragão não se aproximou, porque ele tem ódio. E ele é sempre vencido, porque a profecia diz: ela te esmagará a cabeça, e a descendência dela também, Jesus. E a descendência da mulher, os descendentes de Cristo. Segura na mão de quem está aí do seu lado. Ah, meu irmão, é nós. Na fita. É nós na vitória. Balança a mão dele, é nós. Tenha coragem, balança a mão dele, tenha coragem de, como discípulo amado, levar a mãe para sua casa. A serpente não se aproxima. A serpente nunca se aproximará de lá, porque a serpente não suporta o perfume da santidade da Virgem Maria. Ah, meu irmão, você quer aplaudir? Pode aplaudir. Pode aplaudir para valer, vai ficando de pé. São Bernardo vai dizer: dizem que toda serpente venenosa foge das vinhas em flor. Assim os demônios fogem das almas afortunadas em que sentem o perfume da devoção à Virgem Maria. Ele não se aproxima daqueles que trazem o perfume da Virgem das dores. Maria também comparada pelos padres apostólicos lá do primeiro século. 100, 200, 300, 400, ano 400, ano 500, os padres diziam: Maria também comparada ao cedro, que é incorruptível. Ela também ficou isenta do pecado. E como o cedro, ela afugenta as serpentes com seu odor, com a sua santidade. Maria afugenta os demônios. Olha para quem está do seu lado e fala. Ele está dizendo para você: filho, eis aí a tua mãe. Diga para esse irmão, ele está dizendo: filho, eis aí a tua mãe. E daquela hora em diante, João levou Maria para sua casa. E nenhuma serpente se aproximou de lá. E João tem a visão, a cabeça do dragão, da serpente. Ele vomita de longe, mas ele não chega perto dela. Ergue os braços na presença do Senhor. Agradeça a Deus nessa hora por esse dom, por esse presente, que foi a mãe dele entregue aos discípulos. João está representando todos os discípulos. Agradeça agora porque você é discípulo. Se você é discípulo, ergue os braços e diga: agradeça, eu também quero levar para minha casa o perfume, essa flor tão linda que chamou a atenção de Deus lá no céu. E Deus desceu para morar no ventre dela. Deus fez do ventre de Maria 9 meses o seu paraíso. Agradeça agora por Ele ter te dado uma mãe, por essa mãe ser essa mulher do Gênesis ao Apocalipse, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Diga agora: Senhor, que caia por terra todo tipo de preconceito, toda a realidade de contaminação na minha mente, no meu coração, tudo aquilo que entrou na minha vida como dificuldade na experiência de devoção à sua Santa Mãe, que o Senhor entregou à igreja, e entregou a João, o discípulo.
nós vamos sempre acolhê-la e nós queremos levá-la para nossa casa. Fala agora, fala isso, fala para ele: Jesus, eu vou levar como João levou. E eu vou sempre ter essa visão. O dragão não se aproxima da mulher. O dragão não se aproxima do lugar onde a mulher está. Lá naquele deserto preparado por Deus, nessa caminhada histórica da igreja, o dragão não se aproxima do lugar que a mulher está, porque ele não suporta a santidade daquele ser humano que soube se esvaziar da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Jesus, o dragão nunca se aproximará de mim, porque cada dia mais eu vou ser mariano, cada dia mais eu vou amar a sua mãe, cada dia mais eu vou admirá-la como um ser humano admirável, que é digno da nossa admiração, digno do nosso amor, digno daquilo que nós temos de bom no coração, destinado para ela como um ser humano que caminhou aqui nessa terra com os olhos voltados para o alto. E nós pedimos agora, Divino Espírito Santo, esposo místico da Virgem Maria, porque foste tu que fecundaste o ventre dela, foste tu que colocastes a semente celeste dentro daquele ventre, Espírito Santo. E eu quero pedir: fecunda no coração daqueles que estão aqui e dos milhares que nos acompanham de casa, o amor à sua esposa, a Virgem Maria, o amor à nossa mãe. Fecunda no nosso coração o mesmo amor fecundado no coração de João, evangelista, o discípulo amado. Eu quero ser o discípulo amado para receber o amor do coração de Jesus na minha casa, a sua mãe, para receber na minha casa, na minha vida, no meu coração, esse amor, esse presente que Jesus entregou para João, uma mãe maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Senhor, que cresça no Brasil, que cresça no mundo inteiro admiração, amor, devoção por essa mãe maravilhosa que nos foi entregue como discípulos amados, como discípulos amados, como discípulos amados. Segura na mão de quem está do seu lado. Levanta a mão dessa pessoa lá no alto. Balança a mão dela e diga: cada vez mais apaixonados por essa mãe, por esta mãe que cuida de nós, que nos defende, que nos apresenta Jesus, que nos mostra a salvação, e que nos fortalece dizendo. Balança a mão dele e diga: depois da cruz tem ressurreição. Vem a ressurreição. Nesse sinal de contradição, está a vitória. Os filhos de Maria vão experimentar dia após dia a profecia, a certeza da vitória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, glorificado seja o Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!